fala bebezinha, futuro aprovado, futura aprovada do próximo exame de ordem. Gente, para quem ainda não me conhece, me chamo Sinfrônio, sou professor de Direito Penal, professor de Direito Processual Penal e Ética. Hoje vamos resolver questões de processo penal no que concerne ao tema de provas. Bora comigo, vamos lá! Primeira questão. Em uma briga de bar, Joaquim feriu Pedro com uma faca, causando-lhe sérias lesões no ombro direito. O promotor de justiça ofereceu denúncia contra Joaquim, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal grave contra Pedro, e arrolou duas testemunhas que presenciaram o fato. A defesa, por sua vez, arrolou outras duas testemunhas que também presenciaram o fato. Na audiência de instrução, as testemunhas de defesa afirmaram que Pedro tinha apontado uma arma de fogo para Joaquim, que, por sua vez, agrediu Pedro com a faca apenas para desarmá-lo. Já as testemunhas de acusação disseram que não viram nenhuma arma de fogo em poder de Pedro. Nas alegações orais, o Ministério Público pediu a condenação do réu, sustentando-se que a legítima defesa não havia ficado provada. A defesa pediu a absolução do réu, alegando que o mesmo agira em legítima defesa. No momento de prolatar a sentença, o juiz constatou que permanecia fundada dúvida sobre se Joaquim agrediu Pedro em situação de legítima defesa. Gente, no caso concreto aqui, eu já estou diante de quê? De uma ausência de informação, não tenho certeza se ele participou, se ele sim agiu em legítima defesa ou não. Então, na dúvida, absolve o réu, beleza? Indúbio pro réu. Cuidado que a questão não falou aqui de homicídio, porque lá na parte de homicídio, primeira parte, né? Você pode sim ter o princípio indúbio pro sociedade. Aqui ele não foi por homicídio, tá bom? Foi lesão corporal. Então, vamos lá. Considerando a tal narrativa, assinale a afirmativa correta. Letra A. O ônus de provar a situação de legítima defesa era da defesa. Assim como o juiz não se convenceu completamente da ocorrência da legítima defesa, deve condenar o réu. Errado, a gente já viu que o juiz não deve condenar o réu quando ele não tiver certeza, elementos suficientes que tragam ele ali a certeza, tá certo? E aqui o ônus de provar é de quem alega, tá? No caso aqui do Ministério Público, que se ele está alegando que ele tinha a intenção sim de lesionar, o MP sim tem que demonstrar. O B vai dizer que o ônus de provar a situação de legítima defesa era da acusação. Assim como o juiz não se convenceu completamente da ocorrência da legítima defesa, deve condenar o réu. Errado, né, gente? Por óbvio, se o MP está te acusando, óbvio que ele não vai trazer aqui uma legítima defesa para ti, tá certo? C. O ônus da prova de situação de legítima defesa era da defesa. No caso, como o juiz ficou em dúvida sobre a ocorrência da legítima defesa, deve absolver o réu. Princípio do indúbio pro réu. Galera, o artigo 386 do CPP, ele traz exatamente, tá? Que o juiz absolverá o réu quando ele analisar, né, as causas excludentes, etc. E o inciso 6 vai dizer que se existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, tá bom? Ou ainda mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. E foi o que aconteceu. Houve fundada dúvida a respeito da existência da legítima defesa ou não da legítima defesa, tá certo? Então, na dúvida, o juiz aplicou o indúbio pro réu. D. Então, a gente já sabe que ficamos com a primeira questão, letra C de casa. D. Permanecendo-se qualquer dúvida do espírito do juiz, ele está impedido de proferir a sentença. A lei obriga o juiz a esgotar todas as diligências que estiverem a seu alcance para dirimir dúvidas sob pena de nulidade da sentença que vier a ser prolongada. Errado, a gente não tem um passo a passo em si, não. O juiz ele vai analisar todo aquele lastro probatório, todas aquelas provas ali acostadas nos autos e tomará a sua decisão. Vale ressaltar que ele não fica vinculado a nenhuma prova em si, tá bom? E não existe prova rainha das provas, não, tá? Todas as provas o juiz vai conferir ali um valor no ato do exame, tá bom? Então, ficamos com a primeira questão, letra C de casa. Próxima questão. A questão vai dizer que, a respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A prova objetiva
demonstra a existência barra inexistência de um determinado fato ou veracidade, falsidade de uma determinada alegação. Todos os fatos em sede de processo penal devem ser provados. Errado, tá, gente? Não são todos os fatos que devem ser provados. São fatos que sirvam para o processo. Não, professor, não tem nada a ver com a situação. O cara disse que passou para tomar um café lá no restaurante. Tá, mas o que é que tem a ver com o processo? Nada. Então, esse fato, a justiça, o Poder Judiciário não tem interesse, tá bom? Próxima questão, tem que ser os fatos evidentes, etc, tá? Bem, são consideradas provas ilícitas aquelas obtidas em violação ao direito processual. Já estou vendo que está trocado. Não é processual. Prova ilícita é a parte do direito material, tá certo, gente? Por outro lado, são consideradas provas ilegítimas as obtidas com a violação das regras de direito material. Percebam que aqui foi que o examinador fez? Ele trocou de um, colocou para o outro, tá? C, então já vimos que não pode ser a B. C vai dizer que as leis em geral e os costumes não precisam ser comprovados, tá, gente? O direito estrangeiro, municipal, eles precisam ser provados, tá certo, gente? O que é que tá errado aqui, professor? O não. A alternativa D vai dizer que a lei processual pátria prevê expressamente a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação, perfilhando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. The fruits of poisonous tree. Olha o inglês do teacher aqui, tá bom? Gente, não é admissível a prova ilícita por derivação, tá? Que a gente faz por teoria da árvore envenenada, tá bom? O próprio artigo 157 lá que vai falar das provas e etc, né? São provas inadmissíveis, devem ser desempenhadas no processo. As provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Já o parágrafo 1º vai trazendo que também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, que é a teoria em que a letra D está trazendo, tá bom? Então ficamos como segunda questão, letra D de Deus está trazendo para aprovação. Terceira questão. De acordo com o Código de Processo Penal, quanto ao interrogatório judicial, assinale a alternativa. Olha aqui o que a questão diz. Incorreta, tá? Letra A. Vai dizer que o silêncio do acusado não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, mesmo no caso de crimes hediondos. Corretíssimo, tá? O silêncio, ele vai poder sim utilizar o direito ao silêncio dele e ele não vai poder, digamos assim, ser mal interpretado ou entender que ele tem prova, culpa no cartório, tá certo? Isso aqui não cabe, tá bom? Então a gente já viu que a letra A tá certa, mas não é o que nós iremos marcar porque é a questão que é o incorreto. B. A todo tempo, o juiz poderá, atendendo o pedido fundamentado das partes, ou mesmo de ofício, proceder a novo interrogatório, mesmo quando os autos já se encontram conclusos para a sentença. Correto, tá, gente? Se o juiz sentir necessidade de um novo interrogatório, ele sim terá autonomia para fazer isso, tá certo, gente? O próprio artigo 196 ele vai trazer isso para a gente, que a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório, seja de ofício ou ainda a pedido das partes, tá certo? Vamos lá, para C. Cadê? O mudo será interrogado oralmente, devendo responder às perguntas por escrito, salvo quando não souber ler e escrever, situação em que intervirá no ato como intérprete e sob o compromisso uma pessoa habilitada a entendê-lo. Gente, também está correto por força do dispositivo do artigo 192 do Código de Processo Penal, que ele vai dizer que o interrogatório do mudo, do surdo-mudo, será feito pela seguinte modalidade. Aí, já no seu parágrafo 1, você vai encontrar lá que, caso o interrogatório não saiba ler ou escrever, ele intervirá no ato como um intérprete, tá certo? E sob o compromisso. Só que aí quem é que vai fazer isso? Uma pessoa habilitada a entender essa pessoa que está em necessidade, tá bom? Não é a A, não é a B, não é a C. Deve ser a D, né, professor? Então vamos lá, mas vamos ler, né? Vamos lá. O juiz, por decisão fundamentada, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, desde que a medida seja necessária para reduzir os custos para a administração pública. Gente, não existe essa menção de redução de custos, não, tá? Por conta da videoconferência.
O que vem lá trazendo é que o artigo 185, ele vai dizer que lá no seu parágrafo 2º, que de maneira excepcional, não está falando de custas, tá? O juiz, por decisão fundamentada, seja de ofício ou ainda de requerimento das partes, ele poderá realizar o interrogatório do réu aqui por sistema de videoconferência, tá certo? Ou ainda outros recursos tecnológicos, etc. Que o próprio dispositivo traz, tá bom? Que fala de som, de imagem, etc. Já no inciso 1, ele vai trazer um outro meio, mas ele não está falando de redução de custo. Ele vai trazer que é para prevenir os riscos da segurança pública, do ato processual e etc. O 2, ele vai trazer lá a possibilidade de viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando tiver dificuldade de comparecimento, vamos supor que seja um réu que viva doente, seja um preso lá doente, etc. Tá certo? E o 3 ainda vai dizer que impedir ainda a influência do réu no anônimo, né, da testemunha ou ainda da vítima, tá certo? Vamos lá. Bora passando. Marcamos. Terceira questão, letra D de Deus está trazendo a aprovação, tá? Quarta questão. O delegado de polícia, desconfiado de que Fabiano é líder de uma quadrilha que realiza assaltos à mão armada na região, decide, com sua equipe, realizar uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Durante algumas semanas, escutaram diversas conversas por meio das quais descobriram o local onde a responsiva era armazenada para uma posterior replica. Com essa informação, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo juiz competente. Munidos do mandato de busca e apreensão, ingressaram na residência encontrando diversos objetos frutos de roubo, como joias, celulares, documentos de identidades e etc. Tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Opa, grifo isso aqui, ó. Tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Só que nós já vimos que essa interceptação foi ilegal. Assim, Fabiano foi conduzido à delegacia onde se registrou a ocorrência. Acerca do caso narrado, assinale a opção correta. Vamos lá. Bebê, vamos passando agora só para os itens, tá? Letra A. Vai dizer que a realização da busca e a apreensão, ela é admissível. Já vimos que não é admissível, por quê? Porque foi produzida por uma prova ilícita por derivação. Só chegaram até essa busca e a apreensão por conta da interceptação telefônica que foi feita de maneira ilegal. Tranquilo? Então não é admissível essa busca e apreensão. A B vai dizer que a realização da busca e apreensão é admissível. Nós já vimos que não é admissível. Apesar da interceptação telefônica ter sido realizada sem autorização judicial, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal. Errado, tá, gente? C. A realização da busca e apreensão não é admissível, porque houve representação do delegado de polícia, não existindo justa causa para ajuizamento da ação. Gente, o que é que está errado? O que é que está errado aqui? Até essa primeira parte aqui está correta. A realização da busca e apreensão não é admissível. Até aqui está certo. Porque houve representação do delegado de polícia, não existindo justa causa para ajuizamento da ação penal. Errado, tá, gente? Não é porque o delegado que representou para essa interceptação, não. É porque o delegado ele tem autonomia para representar por uma prisão preventiva, tá bom? Agora, o que for o erro, que foi adquirido por uma prova ilícita por derivação, de acordo com o artigo 157, em seu parágrafo 1º, a gente já viu isso. D. A realização da busca e apreensão não é admissível, pois derivou-se de uma interceptação telefônica ilícita, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal. Corretíssimo, como todas as observações já trazidas nos itens anteriores, tá certo? Próxima questão. Cadê o mouse? Quinta questão. Determinada autoridade policial recebeu informações de vizinhos de Lucas, dando conta de que ele possuía arma de fogo de calibre 38. Em sua casa, né? Em razão pela qual resolveu indiciá-lo pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, infração de médio potencial ofensivo, munido com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa.
No curso das investigações, requereu ao Judiciário a interceptação telefônica da linha do aparelho celular de Lucas para melhor investigar a prática do crime mencionado, tendo sido o pedido deferido. De acordo com a situação narrada, né, a prova oriunda da interceptação deve ser considerada o quê, gente? Primeiro de tudo, eu só quero que você saiba que essa interceptação não deveria ter sido autorizada. Por quê, professor? Porque a interceptação telefônica ela tem alguns requisitos. Inclusive, um dos requisitos é da reclusão e não da detenção. E o crime aqui, a própria questão já traz que o crime é com a pena de detenção. Muita gente já viu que não pode, tá bom? Professor, quais são os requisitos? Primeiro, autorização judicial. Segundo, os crimes apenados com pena de reclusão. E no caso aqui a gente já viu, ó. Cadê? Pena de detenção. Temos também a presença dos indícios de autoria e ainda se de nenhuma outra modalidade eu conseguir suprir aquela prova, tá certo? Então, professor, vamos passar essas informações. Sabemos que não era para ter sido autorizada essa interceptação telefônica. Vamos para os itens. Letra A. De acordo com a situação narrada, a prova oriunda da interceptação telefônica deve ser considerada letra A, ilícita, show. Até aqui, ok. Pois somente o MP tem legitimidade para representar pela medida. Errado, tá, gente? A gente sabe que não, o delegado também. D. Vai dizer que ela é válida, desde que tenha sido deferida por ordem do juiz competente para a ação penal. Já vimos que ela não é válida. C. Vai dizer que é ilícita, pois o crime investigado é punido com pena de detenção. Tá vendo? Eu só te explico e tu consegue resolver a questão. D. É uma prova ilícita, beleza? Como as delas derivadas, beleza? Ainda que estes pudessem ser obtidos por fonte independente da primeira. Errado, tá, gente? Lá a questão não trouxe aqui a possibilidade de que ela traria uma fonte independente, tá? Não confunda a fonte independente com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Na dúvida, dá só uma recapitulada lá na nossa aula de teoria, bom? Só vamos passar. Quinta questão, letra C de casa. Sexta questão. Thales foi denunciado pela prática de um crime de apropriação indébita para a oitiva das vítimas Marcos, residente em cidade diversa do juízo competente. Opa! Foi expedida então a carta precatória, sendo todas as partes intimadas dessa expedição. Antes do retorno, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, mas apenas foram ouvidas as testemunhas de acusação, João e José, que apresentaram versões absolutamente discrepantes sobre circunstâncias relevantes, sendo que ambos afirmaram que estavam no local dos fatos. Hélio, um padre que escutou a confissão de Thales e tinha conhecimento sobre a dinâmica delitiva em razão de seu dever de guardar segredo, não foi intimado. Com a concordância das partes, a audiência de continuação para a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório foi remarcado. Considerando apenas as informações narradas, assinar a afirmativa correta. Gente, cadê os itens aqui? Vamos passar. Vamos lá. O que, é que a questão diz? Primeiro, eu já quero visualizar com você de baixo para cima, porque eu vou logo te dar a resposta para você entender. A resposta aqui é a letra D, que vai dizer assim, ó, o advogado do acusado não precisa ser intimado pessoalmente da data designada para a audiência a ser realizada no juízo do DEPRE-CAD. Esse é o nosso lado correto. Por quê, professor? O próprio STF ele já entende que a súmula número 273, até trouxe aqui para vocês, que ele vai dizer que uma vez intimada a defesa acerca da expedição da precatória, é absolutamente desnecessário a intimação da defesa para a ciência da data da audiência designada ao juízo de pré-cário, tá certo? Quem quiser colocar aí, coloque que é a súmula número 273, tá? Súmula 273 do STJ. A letra C vai dizer que Hélio está proibido de depor sem autorização da parte interessada, salvo quando não for possível, por outro modo, obter a prova do fato. Errado. Não existe esse salvo não, tá, gente? Hélio aqui é quem? Hélio aqui é o padre. E então o padre só pode depor aqui, só poderia depor aqui, né? Se ainda a parte deixasse, né? Ou seja, o padre está proibido de depor sem autorização da parte interessada. Por quê? Porque ele tem o dever de guardar sigilo, assim como o advogado tem o dever de guardar o sigilo dos seus clientes. Só que o padre aqui fica em razão do seu ministério, tá certo? O artigo 270 que traz isso aí para você, tá bom?
O que é que eu consigo entender então? Que o padre não poderá, o padre poderá ser obrigado a depor, né? Só que a gente já viu que não, tá bom? B. O juiz poderá fazer a contradita diante das contradições sobre circunstâncias relevantes. Gente, isso aqui que ele está querendo dizer é o que está postulado lá no artigo 229. Ele vai dizer que a contradita não se presta a tal finalidade. Tem um mero instrumento que dispõe a partir para impugnar, digamos assim, a testemunha, tá? Antes de ser iniciado depoimento, alegando todas as circunstâncias lá do CVP, que vai prejudicar sua imparcialidade, etc. Tá bom? Aquela parte lá que tá lá no 214, tá bom? A. O depoimento de João foi inválido, já que a oitiva do ofendido deve ser realizada antes das demais testemunhas e a expedição de carta precatória suspende a instituição criminal. Gente, em regra, o fato é que o ofendido deve ser ouvido antes das testemunhas. Beleza. Só que em se tratando de ofendido que será ouvido mediante carta precatória, o que é que acontece? Não há uma nulidade do fato em si, tá? Devia ser ouvido a testemunha, né? A expedição da carta precatória, detalhe, no segundo momento, né? E a expedição da carta precatória não vai suspender que a instrução criminal não, tá? Só de onde é que você está essa informação? O próprio artigo 222, lá do seu parágrafo primeiro, ele vai dizer isso aqui pra gente, tá certo? Mais uma vez, o depoimento de João foi inválido, já que o oitivo do ofendido deve ser realizado antes das demais testemunhas, isso já expliquei, e a carta precatória suspende a instrução criminal. Já vimos que não. Então, professor, ficamos com o gabarito da letra D de Deus. Próxima questão, questão 7. Vai dizer que Hugo foi denunciado pela prática de um crime de furto qualificado, praticado contra Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia quando foi vítima do crime. O Ministério Público ouve os policiais que participaram apenas posteriormente da prisão de Hugo e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa requer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa em seu testemunho, já que antes não tinha conhecimento sobre a mesma, mas o juiz indefere, afirmando que o advogado já havia anulado o número máximo de testemunhas em sua resposta à acusação. Diante dessa situação, o advogado de Hugo deve alegar que, gente, vamos lá, primeiro saiba quem é Hugo. Hugo aqui é o acusado, tá? Letra A. As testemunhas referidas não devem ser computadas para fins do número máximo de testemunhas a serem ouvidas. Correto, tá, gente? O artigo 209 vai dizer que o juiz, quando julgar necessário, ele ainda poderá ouvir quem? Outras pessoas que ele julgue necessárias, tá certo? Então a gente já sabe que fica aqui como o gabarito letra A, tá? Vamos passando. B. O Código de Processo Penal não traz o número máximo de testemunhas de defesa, pois a previsão em contrário violaria o princípio da ampla defesa. Errado, tá, gente? A gente sabe que as testemunhas serem inquiridas é um número de até 8 testemunhas, tá bom? O próprio artigo 401 traz isso aí pra gente, tá? C. Vai dizer que... Cadê? C. As testemunhas referidas não podem prestar compromissos. É verdade. É errado, gente. Óbvio que não, já até grifei aí o erro para você, tá? Professor, onde é que eu encontrei? Lá no 401, parágrafo 1º, vai dizer que o número não se compreende as que não prestam compromissos e as referidas. Professor, não prestar compromissos e referida é outra coisa. O próprio código já está dizendo que não é que ele não vai prestar compromisso, tá? D. O testemunho de Rosa, ao inovar os fatos, deve ser considerado prova ilícita, de modo a ser desentranhado dos autos. Gente, não tem nada a ver essa parte aqui que vai falar desentranhar nos autos esse testemunho aqui da Rosa, tá certo? Próxima questão. Oitava questão. Em uma mesma rua da cidade de Palmas, em dois imóveis diversos, moram Roberto e Mário. Roberto foi indiciado pela prática do crime de estelionato, razão pela qual o magistrado deferiu o requerimento do Ministério Público de busca e apreensão de documentos em sua residência, sem estabelecer o horário em que deveria ser realizado. Diante da ordem judicial, a Polícia Civil compareceu à sua residência às 4 horas da madrugada. Eita! Para cumprimento do mandato, ingressou no imóvel sem a autorização do indiciado para cumprirem a busca e apreensão. Após a diligência,
Quando deixavam o imóvel, policiais receberam as informações concretas de popular, devidamente identificado, de que Mário guardava drogas para a facção criminosa em seu imóvel. E para comprovar o alegado, o popular ainda apresentou fotografias. Diante disso, os policiais ingressaram na residência de Mário, sem autorização, de onde, do fato em si, apreenderam 1 quilo de droga. Vamos passando. Sobre as diligências realizadas, com base nas situações narradas, assinale a afirmativa correta. Gente, o que é que acontece? Aqui, em primeiro momento, foi inválido. Por quê? Porque nós sabemos que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo por autorização judicial e aquelas outras causas lá. Só que a autorização judicial tem que ser durante o dia. E aqui foi realizada às 4 horas da manhã, tá certo? Enquanto na residência de Mário foi válida. Por que na residência de Mário foi válida? Porque pegaram aqui situação flagrancial, tá certo? Mediante todas essas informações, o próprio artigo 245, a Constituição Federal, esse artigo 5º, inciso 11, ela traz exatamente aí essas modalidades, tá certo? Mas bora lá. Abram aí. Sobre as diligências realizadas, com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Professor, qual foi a situação de flagrante aí? A gente está ali, galera, cometendo o crime do tráfico de drogas, tá certo? Encontramos aqui um flagrante quente, tá queimando, situação flagrancial pura, modalidades lá do artigo 302 do CPP, tá certo? Vamos lá. Na residência de Roberto e Mário foram inválidas. Errado, tá, gente? Nós já vimos aqui que na residência de Mário foi válida, tá? Na residência de Roberto foi inválida, correto? Foi inválida porque eles chegaram às 4 horas da manhã e invadiram. Enquanto que na residência de Mário foi válida, correto? Já explicamos. Desculpa. Na residência de Roberto e Mário foram válidas. Opa, já vimos que não. Que na residência de Roberto foi inválida, visto que eles adentraram às 4 horas da manhã sem autorização do dono da residência, no caso, Roberto. D, vai dizer que na residência de Roberto foi válida, enquanto que na residência de Mário foi inválida. Gente, aqui ele trocou, tá? Ele só trocou as pessoas, tá bom? Ficamos então aqui com essa questão gabarito letra B de buscando a aprovação. Só tomar um gole de água, senão a garganta não aguenta. Nona questão. Fagner, irmão de Vitor, compareceu à delegacia e narrou que foi vítima de agressões que lhe causaram lesão corporal de natureza leve. Afirmou Fagner em sede policial que Vitor desceria um soco em seu rosto, deixando a agressão vestígios, tá? Os famosos crimes não transeuntes, tá, gente? Quando deixa vestígios. Mas esclareceu que não necessitou de atendimento médico, apesar de demonstrar interesse inequívoco em ver seu irmão responsabilizado criminalmente pelo ato praticado. Não assinou termo de representação formal, ou seja, ele não está querendo representar. Além de não realizar exame de corpo de delito, Vitor foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Durante a instrução, Fagner não foi localizado para ser ouvido, tá? Não havendo outras testemunhas presenciais. Vitor, em seu interrogatório, contudo, confirmou que desferiu um soco no rosto de seu irmão, em relação aos documentos do processo. Consta apenas a folha de antecedentes criminais do acusado. Considerando o caso, as informações narradas na hipótese, assinar a afirmativa correta. Gente, aqui, pelo que eu tô vendo, não tá tendo um mínimo de materialidade, né? Não tem, de autoria aqui, o cara até assumiu, mas não tá tendo aqui uma justa causa em si, uma prova em si, digamos assim, né? Quando a prova na situação deixa vestígios, nós chamamos de crimes não transeuntes, e os crimes transeuntes não suprem a confissão. Vai precisar o quê? Da perícia, tá? E no caso aqui não teve perícia, nem perícia direta, nem perícia indireta, tá bom? Então aí, ao meu ver, tá dando tudo tranquilo aí pra ele, tá bom? Letra A vai dizer que o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, pois a representação do ofendido necessariamente deve ser expressa e formal.
Gente, não, tá? Nós já sabemos que o próprio artigo 39, ela vai dizer lá que não tem uma formalidade direta em si, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês. O crime em questão é de natureza pública condicionada à representação e não teve essa representação. Perceba que a questão lá no começo já está dizendo que não houve essa representação, tá? E o 39 vai dizer que o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente por procurador com poderes especiais, né? Aquela parte que vai dizer mediante declaração, seja ela escrita ou seja ela oral, feita ao juiz, ao MP ou ainda ao delegado de polícia, tá bom? Lá ele não fez a nenhum dos três. B. Não existe prova da materialidade, pois, quando a infração penal deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, não podendo supri-lo a sua confissão do acusado. Corretíssimo. E a gente acabou de fazer o comentário dessa questão. Embora o irmão tenha confessado, mas não existe aqui, a confissão ela não engole, digamos assim, a perícia, tá? Ela não supre, tá bom? Só onde é que você encontra isso aí? Lá no artigo 158, tá? Que ele vai dizer que quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, que aqui no caso não houve nenhum dos dois, tá bom? Não podemos suprir uma confissão. O C vai dizer que não existe prova de materialidade, pois o Código de Processo Penal admite o exame de corpo de delito. Desculpa, o Código de Processo Penal apenas admite o exame de corpo de delito direto. É errado, tá, gente? Por quê? Porque eu já vi que nós também temos a possibilidade de exame de corpo de delito indireto. D. Existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal admite a figura do exame de corpo de delito indireto e este ocorreu no caso concreto. Errado. Embora admita que o indireto não ocorreu no caso nem concreto. Deu para entender, bebê? Muito bem. Agora sim, gente, ó, só um detalhe que eu ia trazer para vocês. No que concerne ao artigo 167, tá? No que fala de prova testemunhal e etc., não sendo possível o exame de corpo de delito, por quê? Porque pode ter desaparecido o que? Os vestígios. A prova testemunhal poderá supri-la só no caso de sua falta, tá bom? Só que lá não tinha prova testemunhal. Cadê a próxima questão? Ficamos então com o gabarito da letra B de bola. Cadê, rapaz? Vamos passar aqui. 10ª questão. Durante a instrução probatória, em que se imputava a João a prática de um crime de peculato, foram intimados para depor em audiência de instrução e julgamento os policiais civis que participaram das investigações, a esposa de João, que tinha conhecimento dos fatos, e o padre para o qual João contava que considerava seus pecados, inclusive sobre os desvios de dinheiro público. Preocupados, todos foram intimados para depoimentos, foram à audiência, acompanhados de seus advogados, demonstrando interesse em não prestar declarações. Considerando apenas as informações narradas, assinale a afirmativa correta. Gente, eu vou querer aqui mais uma vez que a gente dê só um pulinho aqui. Cadê? De trás para frente. Apenas os advogados da ex-esposa de João e do padre poderão requerer que seus clientes não sejam ouvidos na condição de testemunhas. Exatamente, tá, gente? Por quê? Porque o próprio artigo 206 e o artigo 207, ele vai trazer exatamente essas duas possibilidades. Tanto a do padre, que a gente já viu aqui, né, que é por conta da razão do seu ministério, etc. Está postulado no artigo 207, que diz assim, ó. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da sua função, aqui então a razão da função de padre, ministério, né, o ministério, desculpa, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se ainda desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Ou seja, mesmo que o cara não quisesse que o padre falasse, beleza, o padre não vai falar. Agora, se o cara dissesse, eu deixo para falar, o padre só vai falar se ele quiser. Tranquilo? E o artigo 206 vai dizer que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, né? Só que aí poderá, entretanto, recusar-se a fazer os ascendentes, os descendentes, né? O afim em linha reta, o cônjuge, que aqui é o caso, ou ainda o desquitado. O irmão ou pai vai trazer todas aquelas outras modalidades, certo? Que eu preciso que você dê uma olhada. Então já vimos aqui que ficou como gabarito letra D, tá? Vai dizer que apenas o advogado do padre poderá buscar que ele não preste declarações, já que é proibido por ofício de depor, devendo as demais prestar declarações. Errado, não é só o padre, tá certo, gente? Nós já vimos que é ex-esposa também, tá bom? B.
Todos os advogados poderão requerer que seus clientes sejam eximidos do dever de depor. Errado, não são todos, tá? A gente já falou que somente quem são. Apenas o advogado da ex-esposa de João poderá requerer que sua cliente seja eximida de depor, devendo os demais prestar declarações. Gente, nós já vimos que não, por força que até o próprio padre está lá, tá certo? 11ª questão. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe a prática do crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização do exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes de documentação falsa, utilizados como instrumentos da prática do crime de estelionato, com as de Mateus. Após ser citado, Mateus procura seu advogado e esclarece em sigilo que realmente foi o autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer a Mateus que, gente, primeiro de tudo, tu não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Beleza? Tá dando pra entender? Graças ao meu bom Deus. Eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Não sou obrigado, né? Eu vou dar ali a minha assinatura pro cara comparar? Óbvio que não, tá certo? Vamos lá. Então eu posso ou não posso negar? Óbvio que sim, tá, gente? E essa minha negativa aí não vai me trazer um malefício, não? Não, certo? Então vamos lá. O item A vai dizer que deverá realizar o exame grafotécnico segundo as determinações que lhe forem realizadas, já que prevalece o processo penal o princípio da verdade real. Gente, é errado, tá? Nós sabemos que isso aqui ainda vai ser lá pro próprio magistrado, não é aqui para ele não, tá bom? B. Poderá se recusar a realizar exame grafotécnico até o momento do seu interrogatório, ocasião em que deverá fornecer padrão para o exame grafotécnico, ainda que com diferentes assinaturas daquelas tradicionalmente utilizadas por ele. Errado. Tá, foi quebrante aqui, minha boca só abrindo. Vamos lá, próxima questão, próximo item. Deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que no recebimento da denúncia prevalece o princípio do indubio pro societatis. Gente, já vimos que não, tá? Já até te dei o exemplo, né? Isso aqui vigora lá na parte do Tribunal de Júri, tá bom? Primeira fase do Tribunal de Júri. Segunda fase já não vigora mais. E a letra D dirá que poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo e esta omissão não poderá ser interpretada como função dos fatos narrados na denúncia. Porque, gente, princípio do nemo tendetur se detejar. Olha que coisa linda, que linguagem linda, tá? Deu pra entender isso aí, né? Podemos passar. Opa, professor, vamos logo marcar o gabarito, né? Questão 11, letra D de dado. Adolfo e Arnaldo são irmãos e existem informações de que estão envolvidos na prática de crimes. Durante a investigação da suposta prática de crime, do tráfico de drogas, foi deferida busca e apreensão na residência de Adolfo, em busca de instrumentos utilizados na prática delitiva. O oficial de justiça comandado regularmente expedido compareceu à residência de Adolfo às 3 horas, por ter informações que às 7 horas ele deixaria o local. Apesar da não autorização para ingresso na residência por parte do proprietário, ingressou no local para cumprimento do mandado de busca e apreensão, efetivamente apreendendo um caderno com anotações que indicavam a prática do crime investigado, no caso de crime de tráfico de drogas. Quando deixavam o local, os policiais e o oficial de justiça se depararam na rua ao lado com Arnaldo, sendo que imediatamente uma senhora apontou como autor de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que teria ocorrido momentos antes. Diante disso, os policiais realizavam busca pessoal em Arnaldo, relocalizando-se no celular que era produto de crime, de acordo com a vítima, em razão pela qual se efetuará a apreensão desses bens. Letra A. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Adolfo e Arnaldo procura você como advogado para as adoções de medidas cabíveis. A letra A vai dizer o quê? Que você, enquanto advogado, poderá pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial de Adolfo e da busca e apreensão pessoal em Arnaldo. Corretíssimo, tá, gente? O próprio artigo 252 vai dizer que as buscas domiciliares serão executadas de dia e não foi aqui o caso, no caso foi na madrugada, salvo se o morador consentir que se realize durante o período da noite, tá certo? Errado. Opa, errado não, gente. Desculpa, ó. Lê de novo.
pleitear a invalidade da busca e apreensão, correto, tem que sim pleitear, tanto de Adolfo quanto de Arnaldo. D. Pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial de Adolfo, mas não a da busca e apreensão de Arnaldo. Errado. C. Não poderá pleitear a invalidade das buscas e apreensões. Errado. Pelo contrário, ele pleiteará as duas. D. Pleitear a invalidade da busca e apreensão pessoal de Arnaldo, mas não da busca e apreensão residencial de Arnaldo. De Adolfo, desculpa. Errado, tá, gente? A busca aqui também, tá bom? 13ª questão. Glauber foi denunciado pela prática de um crime de roubo majorado durante a audiência de instrução e julgamento que ocorreu na ausência do réu. Em razão do temor da vítima da impossibilidade da realização da videoconferência, o Ministério Público solicitou que a vítima descrevesse as características físicas do autor. Após a vítima descrever que o autor seria branco e baixo, mas meu Deus do céu, será que sou eu? E responder às perguntas formuladas pelas partes, ela foi conduzida a uma sala especial para a realização do reconhecimento formal. No ato de reconhecimento foram colocados com as mesmas roupas, lado a lado, Glauber, branco e baixo, Lucas, branco e alto, e Thiago, negro e baixo. Eita, coisas tudo diferentes, né? Apesar da carceragem do Tribunal de Justiça estar repleta de presos para a realização de audiências, inclusive com as características descritas acima, a vítima reconheceu Glauber como o próprio autor dos fatos, sendo lavrado o auto subscrito pelo juiz, pela vítima e por duas testemunhas. Considerando as informações narradas, o advogado de Glauber, em busca do reconhecimento de nulidade da instrução ou ainda a absolvição do seu cliente, de acordo com o Código de Processo Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, deverá consignar, assentado da audiência, seu inconformismo em relação ao reconhecimento realizado pela vítima. Gente, primeiro de tudo, óbvio que ele deve sim buscar. Por quê? Porque as características foram totalmente discrepantes. É como se colocasse eu, Sinfrônio, branco, magro e baixo, colocasse Alexandre Teixeira, gordinho, mais alto, e colocasse aqui então o professor Rosângela Kemp. Todo mundo aqui, ó, de coisas totalmente discrepantes. Por óbvio, pelas características descritas, vão dizer logo que fui eu, tá bom? Então, letra A, em razão da oitiva da vítima, na ausência do réu, já que o direito de autodefesa inclui o direito de presença em todos os atos do processo. Errado, tá, gente? Não é que inclui em si, não, tá bom? A gente sabe que poderá ter alguns atos, sim. B. Tendo em vista que, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, ela não poderia ter descrito as características do autor dos fatos antes da realização do reconhecimento. Não tem essa vedação não, tá, gente? Sim, é totalmente possível. Até porque se ela não dissesse essas características antes, não tinha como colocar as pessoas ali naquele momento, tá? C. Em razão das características físicas apresentadas pelas demais pessoas colocadas ao lado do réu, quando da realização do ato, tendo em vista a possibilidade de participarem outras pessoas com características semelhantes. Corretíssimo. D. Tendo em vista que o auto de reconhecimento deveria ter sido subscrito pelo juiz, pelo réu, pelo defensor e pelo MP, além de 3 testemunhas presenciais, tá, gente? Não são 3 testemunhas, não, tá? Aqui o que estava dizendo estava certinho, que no caso eram 2. A situação foi toda direitinho, tá bom? Professor, como é que eu consigo saber disso aí? Pode ter certeza, bebê. Lá no 226 vai trazer isso aí pra gente, tá? Então aqui, ó, não são 3 testemunhas, tá? São apenas 2, tá bom? Vamos ver se tem mais uma questãozinha aí pra gente brincar. Opa, é pra frente. Pronto. A última questão, no que concerne a provas, vai dizer que Tomás e Sérgio foram denunciados como incursos nas sanções penais do crime 217-A do Código Penal, conhecido por estupro de vulnerável. Narrando a acusação que, no delito, teria ocorrido um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, já que os denunciados teriam passado as mãos nos seios da criança e que teria sido praticado em concurso de agentes. Durante a instrução, foram acostados ao procedimento um laudo elaborado por um perito psicólogo oficial responsável pela avaliação da criança apontada como vítima, concluindo que o crime teria de fato ocorrido. As partes tiveram acesso posterior ao conteúdo do laudo, apesar de intimadas da realização da perícia anteriormente.
Ou seja, informaram que a perícia ia acontecer e não se manifestaram em nada. Letra A. Desculpa, ainda dando segmento. O magistrado responsável pelo julgamento do caso, avaliando a notícia concreta de que Tomás e Sérgio, durante o deslocamento para a audiência de instrução e julgamento, teriam um plano de fuga. Lembra que a gente já falou de videoconferência? O que envolveria diversos comparsas armados. Determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência, tá? Passando. Opa. No momento do ato, os denunciados foram ouvidos separadamente, um do outro, pelo magistrado, ambos acompanhados por defesa técnica, no estabelecimento penitenciário em sala de audiência durante todo o ato processual. Insatisfeito com a atuação dos patronos e acreditando na existência de ilegalidade no procedimento, Tomás e Sérgio contrataram José para assistência técnica. Contrataram José para ser o advogado, tá certo? Considerando apenas as informações narradas, José deverá esclarecer que, enquanto você, advogado, deverá esclarecer o quê? Gente, o laudo aqui apostado dos procedimentos foi totalmente válido. Lembra que já foi explicado, foi informado que esse laudo seria realizado, tá certo? Mas o juiz, ele não ficará adstrito, ou seja, ele não ficará obrigado, vinculado a seguir pontualmente aquele laudo, tá certo? E pode aceitar, como ele pode rejeitar. Não fica obrigado àquele laudo pericial, tá certo? Vamos lá. Letra A. O interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem direito a conhecer todas as provas que possam lhe prejudicar. Errado, eles devem ser ouvidos separadamente, tá certo? Embora eles também tenham conhecimento de tudo do processo. B. Não poderia ter sido realizado interrogatório por videoconferência, mas tão só a oitiva das testemunhas na ausência dos acusados, diante do direito de presença do réu, a ausência da prisão legal de motivo mencionado pelo magistrado. Errado, nós já vimos que um dos motivos para existir a audiência de videoconferência, que até a questão tinha dito que era relacionada a custas, e nada tem a ver a custas, tá? É a viabilidade da situação. Letra C. Vamos passar. O laudo acostado aos procedimentos foi válido em relação à sua elaboração, mas o juiz não ficará adstrito aos termos dele, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, corretíssimo, como nós já vimos nas aulas de teoria, tá? Ele não fica obrigado, ele servirá assim como prova. O laudo, letra D. O laudo deverá ser desentranhado dos autos, tendo em vista que é elaborado por apenas um perito oficial, sendo certo que a lei exige que sejam 2 profissionais e que seja oportunizada às partes a apresentação de quesitos complementares. Galera, o artigo 157 ele vai dizer que são inadmissíveis as provas ilícitas, e aqui não trata de uma prova ilícita, tá? Uma prova lícita totalmente, e ele poderia sim realizar todos os quesitos que ele entendesse pertinente. Porém, não fez porque não quis. Beleza? Deu a entender aí? Por isso que não pode ser a letra D. Então, ó, um beijão para todos vocês e detonem aí em provas.